sou Carol Souza, sou interna de enfermagem e atualmente eu pesquiso sobre políticas públicas e sociais com ênfase nas cotas raciais. E hoje eu estou aqui a convite do CA para falar sobre cotas raciais. Bom, as cotas raciais, elas são ações afirmativas aplicadas em diversos países, dentre eles o Brasil, e essas ações, elas visam diminuir disparidades socioeconômicas e educacionais existentes num sistema que prioriza um grupo racial em detrimento de outros. Então é muito importante lembrar que quando a gente está falando de sistema de cotas raciais, a gente não está falando de um sistema que é voltado unicamente para a população negra. O sistema de cotas raciais também é voltado para a população indígena. O pedido por políticas públicas que priorizassem o acesso dos povos oprimidos ao ambiente universitário, ele é bem antigo. O movimento negro unificado pauta as cotas raciais desde a sua criação lá em 1978. E um marco para a aprovação das cotas raciais no ambiente universitário brasileiro foi a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que aconteceu lá na África do Sul e escancarou o racismo brasileiro. E a partir daí começaram a se ter debates sobre paridade racial no Brasil. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a implementar uma reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas da rede pública e também para negros e indígenas. Então, em 2003, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira do país a estabelecer cotas em seu vestibular, seguido pela Universidade de Brasília, que foi a primeira federal a realizar o feito. A consolidação das cotas raciais só vieram em 2012, durante o governo Dilma, através da Lei 12.711. Essa lei garante que 50% das vagas de universidades e instituições federais de ensino sejam destinadas a estudantes oriundos da rede pública. Então, 50% dessas vagas destinadas a estudantes da rede pública vão ser criteriadas por renda familiar per capita e os outros 50% são destinados a negros, pardos e indígenas, de acordo com a proporção populacional do estado onde a universidade é. E aí, o critério para usufruir dessas cotas é justamente a assinatura de um termo de autodeclaração. Então, você tem que se autodeclarar negro, indígena, e a partir dessa assinatura, você tem a garantia documental de que você está utilizando dessa política afirmativa. As cotas raciais, elas podem ser explicadas por um conceito super básico, que é o conceito da equidade aristotélica. Esse conceito diz mais ou menos assim: tratar desigualmente os desiguais para promover efetiva igualdade. Então, se você espera que pessoas que têm condições diferentes concorram da mesma forma, você só vai continuar promovendo desigualdade. Então, a gente precisa tratar os desiguais de maneiras desiguais para que realmente a gente possa construir uma sociedade equitária. E quando a gente fala de tratar os desiguais, é realmente reconhecer que os povos oprimidos, negros e indígenas, foram negados de ter um acesso à educação, de ter acesso a bens, a empregos formais durante muitos anos e que isso continua refletindo na nossa sociedade. Isso muito importante dessa desigualdade que se propaga até hoje é que, apesar dos pretos e pardos serem 54% da população brasileira, nós ainda somos minoria nos ambientes universitários e nos cargos importantes. Então, é uma coisa a se pensar, né? Se somos a maioria, porque ainda somos minoria no que é importante nesse país. E aí, em 2018, 15 anos depois da implementação do sistema de cotas raciais na UNB, publicaram um balanço. E aí, nesse balanço, trazia que
7.648 negros ingressaram em cursos de graduação na UNB pelo sistema e 3.422 concluíram a graduação nesse período. E aí eu fico pensando, né? Esses 7.648, o que seriam deles se não houvesse o sistema de cotas raciais na UNB? Muito provável eles teriam que ingressar no mercado de trabalho e não teriam a oportunidade de continuar seus estudos e se graduar em uma área de interesse. E esse direito à educação lhe seria tirado porque o sistema ele privilegia um grupo racial que não é o grupo da população negra nem da população indígena. E a presença de pessoas negras na universidade, no ambiente universitário, ele é importante justamente para democratizar esse espaço, mas ele também é muito importante para que pessoas negras e pessoas indígenas possam produzir e debater a equidade racial. Porque se nós não ocuparmos esses espaços, essa pauta não vai para frente e ela não vai ser debatida. E aí você deve estar se perguntando, mas Carol, o que tudo isso tem a ver com a Escola Superior de Ciências da Saúde? E eu vou te explicar. A ESC surgiu lá em 2001 com a proposta de ser uma inovação em educação no Distrito Federal, através de uma metodologia inovadora que proporciona ao estudante a autonomia sobre o seu processo de aprendizagem e também forma profissionais do SUS e para o SUS, através da sua inserção no Sistema Único de Saúde. Mas apesar de ser essa inovação toda, você sabia que a Escola Superior de Ciências da Saúde não possui um sistema de cotas raciais? A ESC possui um sistema de cotas sociais, que é destinada a estudantes oriundos de escolas públicas do Distrito Federal, excluindo assim estudantes do entorno e também aqueles que vêm de outros estados. E existe uma diferença muito grande de cota social para cotas raciais. As cotas sociais, elas visam melhorar o acesso de pessoas que são negativamente afetadas no aspecto social, ou seja, pessoas de baixa renda, pessoas que são oriundas de escolas públicas e também pessoas com alguma deficiência. Já as cotas raciais, elas visam realmente corrigir o acesso daquelas pessoas que tiveram sua educação negada devido a um racismo histórico que privilegiava e ainda privilegia pessoas devido à sua cor. E, consequentemente, desfavorecia outros pela mesma razão. Tenta imaginar o grupo da sua turma e conta quantos negros ou indígenas estão ao seu lado. Todos os anos a ESC recebe 160 novos estudantes para os cursos de enfermagem e medicina. E a gente pode perceber que majoritariamente esses estudantes são brancos, o que gera uma comunidade acadêmica extremamente embranquecida. É visível que as cotas sociais na escola não são o suficiente para gerar uma equidade racial no ambiente acadêmico. Afinal, apesar de ser maioria nas escolas públicas, a população negra ainda tem que se preocupar com outras questões. Quando você é um jovem negro e periférico, dificilmente estudar vai ser a sua única preocupação. Já passou da hora da gente começar a pautar racismo institucional dentro da Escola Superior de Ciências da Saúde. Quantos negros estão na gestão? Quantas tutoras negras existem na escola? A ESC é o próprio retrato da sociedade racista que a gente precisa superar. Eu te convido a me seguir lá nas minhas redes sociais, que é a plataforma por onde eu tenho falado sobre questões raciais. E também tenho falado sobre saúde da população negra, que é um dos assuntos que a ESC negligencia e não debate nas suas dinâmicas tutoriais, mesmo a população negra sendo SUS dependente. Então, se ainda resta alguma dúvida, você pode me procurar no meu direct ou no meu WhatsApp, que está disponível nos grupos da ESC. E é isso. Obrigada, gente.